Pedimos a gentileza que ocupem os seus lugares novamente. O senhor Altino Ventura Filho já está aqui para fazer a segunda palestra desse painel Política Energética, Expansão da Geração na Era Pós-Hidrelétrica. O senhor Altino Ventura Filho é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energias desde março de 2008. É engenheiro eletricista com pós-graduação no Brasil e cursos de especialização no Japão e na França. Foi presidente da Eletrobras e diretor técnico da Itaipu Binacional. Foi membro do Conselho de Administração destas duas empresas e também da SERG, da CEPISA e da ONS. Atualmente, é membro do Conselho de Administração da CHESF, presidente do Conselho de Administração da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. No final da palestra, nós teremos um espaço para perguntas e respostas, semelhantemente ao formato aplicado na primeira palestra. Senhoras e senhores, tem a palavra neste momento, Altino Ventura Filho. Hein? Muito bom dia para todos. Eu cumprimento o Instituto Ascende Brasil, na pessoa do seu presidente, o amigo Cláudio Salles. Cumprimento todos os participantes desse evento, em particular os nossos participantes do exterior, estrangeiros, que se deslocaram para esse evento e, de alguma forma, contribuir com as suas reflexões, a sua experiência para que o evento tenha um sucesso. Bom, nós estamos começando 5 minutinhos depois, porque eu vou usar os 40 minutos que me foram dados, vou tentar ver se consigo cumprir o tempo aqui até às 10, às 11h40, 11h20, né, por favor. E vou falar de um tema aqui, que é um tema que sempre me despertou assim, muita atenção e entusiasmo, que é a questão da hidroeletricidade no Brasil. Bom, eu vou usar um conjunto aqui de transparências, eu pediria que colocassem aqui a apresentação. Quem é que... Ah, tá bem, ok, é isso aí. Bom, eu vou seguir essa sequência aí, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, alguns deles vai ser muito rápido. Quer dizer, falar inicialmente sobre o potencial hidrelétrico brasileiro e mundial, fazer uma pequena comparação, como nós estamos desenvolvendo o potencial hidrelétrico brasileiro, as diferentes fases, e a fase final, que vai ser a questão do potencial hidrelétrico brasileiro depois da década 2030, que é quando nós prevemos o esgotamento dele. E falar um pouco sobre o critério de garantia de suprimento, que foi uma das demandas colocadas, e talvez alguma coisa das operações das usinas nesse horizonte aqui. Bom, então, fazendo a sequência, seguindo aqui o primeiro potencial hidrelétrico mundial e brasileiro. O primeiro, eu acho que foi... Potencial hidrelétrico mundial. Bom, o primeiro comentário que eu queria fazer é o seguinte: a hidroeletricidade é uma fonte de pequeno porte em termos mundiais. Quer dizer, para que ela exista, é preciso que, num determinado país, tenha montanhas para ter queda e chuva na região das montanhas. E não tem isso em todos os lugares do mundo. Então, quando nós olhamos o potencial total mundial, fonte da Agência Internacional de Energia, a gente observa o seguinte, que 65% dele está concentrado em 10 países. Esse é um aspecto interessante. A concentração é muito grande. Se nós olharmos os 4 maiores países que têm potencial hidrelétrico, que é a China, a Rússia, Estados Unidos e Brasil, isso já dá quase 50%. Quer usar o bastão ou prefere isso aí mesmo? Eu prefiro isso aqui. Não, esse aqui pode... Talvez seja melhor isso aqui, né? Bom, então, observe o seguinte, quando o total do potencial hidrelétrico brasileiro, tá certo? Se nós tivéssemos ele aproveitado, todo o potencial hidrelétrico aproveitável do mundo tivesse em operação, isso atenderia apenas 70%
das necessidades atuais de energia elétrica no mundo. Então, é uma fonte assim que não tem muitas possibilidades de grande desenvolvimento. E só temos 23% aproveitado, porque o restante está na África, está um pouco na Ásia, na América Latina, que são as regiões do mundo onde nós vamos ter desenvolvimento de potencial hidrelétrico. A hidroeletricidade contribui apenas com 2% na matriz de oferta de energia, onde todas as fontes energéticas estão colocadas. Então, isso observa-se que ela é realmente uma fonte de pequeno porte. E é a sexta e última fonte quando nós olhamos a matriz de oferta de energia elétrica. Vem depois de petróleo, de carvão, de gás, de nuclear e assim por diante. A hidroeletricidade, quando nós olhamos a matriz de oferta de eletricidade, tá certo? Ela participa com 16% e é a terceira fonte, em termos mundiais, tá certo? Após o carvão mineral e o gás natural. Bom, vamos olhar agora o potencial brasileiro. O potencial brasileiro é da ordem, tá certo? Desses 260 mil, esse número já baixou um pouco, que algumas usinas de ponta, unidades de ponta foram retiradas, mas esse é o número de referência que vem desde a época da Eletrobras, tá certo? Esse potencial é o quarto potencial do mundo, após a China, a Rússia e Estados Unidos. Rússia e Estados Unidos têm um potencial um pouquinho semelhante ao brasileiro. A China não, tem bem mais. A China tem algo como uns 350 mil megawatts de possibilidade de desenvolver potencial recursos hidrelétricos. E o Brasil, com 260, fica quase 100 mil megawatts abaixo da China, tá certo? A parcela competitiva e socioambiental viável, esse é algo um pouco difícil de nós estabelecermos com precisão. Todos os números são apenas sinalizações de um montante. Nós não podemos aproveitar os 260, porque uma parte dele não é competitiva, uma parte não tem viabilidade ambiental. O Brasil deu destinação diferente a locais onde podia ser feita hidrelétrica. Vamos ver o caso, por exemplo, da usina de Ilha Grande. Era uma usina que foi até iniciada a sua construção há muitos anos atrás e hoje é um parque nacional. Não tem nenhuma viabilidade de ser feita essa usina. Até ela é uma usina que não é econômica, uma queda baixa, no Rio Paraná, vai exigir um vertedouro muito grande, etc, etc. Então, essa parcela competitiva e socioambiental já vem sendo estudada há muito tempo, tá certo? O último estudo foi do Plano 2030, do Ministério de Minas e Energia, em 2007, e chegou a um montante de 180 mil dos 260. E, coincidentemente, esse número foi muito semelhante ao último plano de longo prazo da Eletrobras, que foi o 2015, que foi feito em 1994. Observe que desses 180 para os 260, são 80 mil megawatts que o planejamento não considera para aproveitar. Esses 80 mil estão aonde? Mais ou menos eles estão em terras indígenas, estão em parques nacionais, áreas de preservação permanente, que não se pode nem entrar para se estudar o recurso hidrelétrico. Quer dizer, se um profissional que conheça, quiser ir medir o recurso hidrelétrico, não pode nem entrar nessas áreas de preservação. Então, de alguma maneira, o Brasil criou, digamos, alguma dificuldade. É claro que essa questão pode ser reavaliada no futuro, e o Ministério de Minas e Energia defende que ela seja reavaliada. Mas criou-se aqui uns 80 mil megawatts que o Brasil, pelo menos no momento, está abrindo mão desse recurso. Nenhum país do mundo faria isto. Ou seja, um recurso natural do valor da hidroeletricidade, uma fonte renovável, e nós, por razões diversas, criamos algumas dificuldades para explorá-la. Por exemplo, se tem uma usina hidrelétrica numa terra indígena, não se pode construí-la porque o artigo da Constituição que trata do aproveitamento dos recursos naturais em terras indígenas, inclusive os hidrelétricos, não foi ainda regulamentado. E a FUNAI não aceita discutir um termo de referência para permitir o estudo ambiental indígena, tá certo? Naquela usina, naquele local. E outras razões também que dificultam o planejamento. Então, o que nós consideramos atualmente, com toda a dificuldade, com toda a segurança, a gente imagina que tem uns 150 mil megawatts que a gente pode considerar de imediato. O que eu chamo de imediato é nos próximos 10, 15 anos, até 2030 aproximadamente.
Observe que tem 100 mil megawatts aqui de diferença que nós, pelo menos no momento, não podemos ter certeza que nós podemos construir esses aproveitamentos. Suponha que nós pudéssemos discutir, pudéssemos aproveitar os 260 mil. Esse evento não estaria acontecendo. A gente não precisaria discutir agora o pós-hidrelétrico. Nós íamos continuar com a hidroeletricidade como fizemos durante os últimos 30, 40 anos. E a hidroeletricidade, que é a fonte mais adequada para atender a energia elétrica no Brasil, claro que nós não faríamos só hidrelétrica, mas ela seria o carro-chefe. Poderia durar até 2040, 2045 e assim por diante. E a era pós-hidrelétrica está tão distante que talvez não tivesse a motivação de nós termos essa discussão. Bom, então veja bem, identificar com clareza quanto nós vamos poder aproveitar do recurso hidrelétrico é muito importante, porque quando eu esgotar essa parcela competitiva e ambientalmente viável, então eu tenho que ter outra alternativa em relação à hidrelétrica. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui, com toda a dificuldade de nós termos uma precisão nesse tópico do esgotamento do potencial hidrelétrico brasileiro. Bom, vamos ver aí como é que se processou esse aproveitamento do potencial hidrelétrico brasileiro. Eu defini aqui 3 fases distintas, que eu acho que elas são realmente distintas. A primeira fase é uma fase em que o Brasil tinha grandes recursos hidrelétricos próximos aos centros de carga, e a tendência natural era nós aproveitarmos a hidroeletricidade, uma fonte competitiva. O Brasil tinha tecnologia para a construção das barragens, para a construção do sistema de transmissão. E essa fase a gente pode dizer que começou na década de 60, com a criação da Eletrobras, o trabalho da Canambra, e que fez o primeiro inventário de recursos hidrelétricos, e o Brasil construiu hidrelétricas em todas as regiões brasileiras, projetos extremamente competitivos. E essas hidrelétricas estavam em rios regularizados. Esse é um ponto muito importante. O que é um rio regularizado? É o São Francisco, a bacia do Paraná. Nós temos uma quantidade razoável de reservatórios com capacidade de estocar grande quantidade de água, e a ação do operador é completa em cima dessas usinas, ou seja, se despacha essas usinas de acordo com a necessidade do sistema elétrico, cobrindo as curvas de carga diárias, as curvas de carga mensais, sazonais, e, portanto, o sistema hidrelétrico brasileiro, com rios regularizados, ele se ajusta perfeitamente ao despacho no atendimento da demanda. Esse sistema, que a bacia do São Francisco e a bacia do Paraná, bastante regularizado, nessa primeira fase nós tivemos algumas usinas na região sul brasileira, no Iguaçu, no Uruguai, que são rios não regularizados. Tivemos também no Tocantins a usina de Tucuruí, que também não é um rio regularizado, mas a grande parcela do recurso elétrico brasileiro nessas 2 bacias eram regularizados. Esse sistema aqui, veja, não tinha as energias interruptíveis, intermitentes, que eu vou falar mais em seguida, que é na outra fase. Essa predominância hidrelétrica aqui está mostrando, por exemplo, esse ano, no ano 2000, 83%, tá certo, da capacidade instalada. E esse sistema tinha uma característica interessante, tá certo? Era um sistema que tinha, tá certo, sobra de capacidade instalada para atender a ponta. O que é que significa isso? O dimensionamento das hidrelétricas era feito com um fator de capacidade menor do que o fator de carga do sistema, porque esse era o dimensionamento ótimo das usinas. Então, o sistema brasileiro tinha sobra de ponta. Não havia necessidade de nós programarmos usinas de ponta para atender às demandas máximas, porque o sistema que era planejado para produzir a energia econômica em cada local das usinas, nos rios regularizados, apresentava uma sobrecapacidade de ponta para produzir essa energia e, portanto, essa sobrecapacidade era usada para atender às demandas máximas. Então, era um sistema muito bem comportado, tá certo? Que era fácil operar, fácil planejar, não tinha, assim, fatos, digamos, relevantes, porque era um sistema fácil. É evidente que essa fase aí
Foi uma fase que foi mais ou menos até aproximadamente 2000. Esse número esse ano não é muito preciso. Bom, aí veio a segunda fase, que é a fase que nós nos encontramos agora. Quais são os fatos novos que surgiram nessa fase? Essa fase aqui começou desse ano 2000 mais ou menos e vai até mais ou menos 2030. Por que 2030? É que é o ano que se visualiza hoje que esgota o potencial hidrelétrico aproveitável no Brasil. Aquele competitivo e ambientalmente viável de acordo com o contexto existente hoje. Veja, o que é que surgiu de novo nessa fase que mudou aquele quadro bem comportado, tá certo, das hidrelétricas em rios regularizados? Grandes usinas a fio d'água no norte. A usina de Jirau, Santo Antônio, Belo Monte e futuramente Tapajós. Ora, essas usinas elas operam durante 3, 4 meses do ano com toda a capacidade instalada gerando energia porque tem água. É o período de cheia do rio. Então, Belo Monte está gerando, por exemplo, vai entrar em operação no próximo ano, quando tiver todas as máquinas, geraria 11 mil megawatts, 10 mil, 11 mil megawatts, 24 horas por dia durante 3, 4 meses. Operação de base. Quando chega de junho até novembro, aí não tem água no rio Xingu, porque não tem reservatório, não está regularizado, Belo Monte vai gerar 2.000, 1.500, dependendo do período seco do rio Xingu. Não há como o operador despachar essa usina para colocá-la na curva de carga, porque eu tenho demandas de energia no segundo semestre. E a usina não tem água para gerar. E esse mesmo fenômeno acontece com essas demais usinas. Isso aqui junto vai dar 25 mil megawatts. Então, o impacto disso é muito grande. O sistema passa a conviver com usinas que, vamos supor, não tinham aquele comportamento das usinas a fio d'água. Surgiram as fontes intermitentes. As fontes intermitentes, que é basicamente eólica e solar. A biomassa hoje do bagaço de cana, ela já tem quase, é claro que tem a safra, mas ela já consegue se estender um pouco além da safra, mas de qualquer maneira também introduz uma pequena perturbação. E essa questão das eólicas e solar no Brasil não é um problema como é nos países de base térmica. Por quê? Porque nós não precisamos armazenar a energia, nós não precisamos ter baterias, nós não precisamos prolongar a energia solar além do horizonte, do tempo que o Sol está presente. Nós fazemos isso na forma de água nos reservatórios. De que maneira? Quando eu tenho muito vento ou muito solar, eu solto menos água dos reservatórios e produzo a energia na solar e no vento. Quando desaparece o vento e desaparece a solar, aquela água que ficou estocada nos reservatórios é utilizada para produzir mais energia. Então, o Brasil tem um armazenamento natural da energia elétrica das fontes intermitentes através da água nos nossos reservatórios. E os nossos reservatórios têm uma dimensão para permitir essa armazenagem dessas energias intermitentes. Essa é uma das razões, entre outras, das eólicas e as solares no Brasil ter uma competitividade mais favorável do que... De qualquer maneira, essas fontes elas dão alguma mudança no nosso sistema, porque a operação dos nossos reservatórios não fica só na otimização da hidroeletricidade, fica também na questão de firmar, digamos assim, essas energias intermitentes. Bom, nesse horizonte aqui, nós vamos ter esse esgotamento do potencial competitivo, tá certo? E socioambiental viável. Vamos tentar caracterizar o que significa isso. Suponha que a última usina hidrelétrica de maior porte entre no ano 2030. Veja, nós hoje temos essa identificação com uma certa segurança, mas, veja, a questão ambiental pode se aprofundar, essa parcela que hoje o Brasil não considera de aproveitar pode ser rediscutida,
A questão dos reservatórios pode também ser discutida. Então, existem algumas possibilidades, tanto do lado da oferta, como também do lado das restrições ambientais, em que esse quadro pode mudar. Mas as mudanças não serão significativas. Hoje, nós podemos dizer que entre 2025 e 2030, vamos dizer, arredondar, 2030 entraria a última usina hidrelétrica de maior porte no Brasil. De 2030 em diante, continuam entrando algumas PCHs, as usinas médias, mas nós não temos condições de 2030 em diante fazer o que nós estamos fazendo da agora até 2030, que é atender metade do incremento da capacidade instalada que estamos fazendo nesse país com hidrelétrica. Nós vamos ver logo em seguida no plano decenal, eu vou mostrar o exemplo da expansão no horizonte de 10 anos, quanto entra de hidrelétrica. Valores da ordem de 45%. Então, em 2030, a gente teria que diminuir esse ritmo de implantação de hidrelétricas. Suponha que essa grande usina entrou em 2030. Significa que esta usina foi planejada no ano 2025. Ou seja, no plano decenal de 2025, foi planejada essa usina para entrar em 2030. E de 2030 a 2035, nós temos que colocar outras usinas. Então, do ponto de vista do planejamento, que vai realizar um plano decenal, 5 anos antes desta entrada da última usina, seria o ano que esgotaria esse potencial do ponto de vista de planejamento. E do ponto de vista de implantação do programa, seria no ano 2030. Dado esses números redondos, significa o seguinte: dentro de 10 anos, tá certo? Quando formos fazer o plano decenal, só temos hidrelétricas de maior porte nos 5 primeiros anos do plano decenal 2025-2035. Porque vamos esgotar esse potencial em 2030. E, do ponto de vista de entrada de usinas hidrelétricas, é 2030. Portanto, nós temos 10 anos, do ponto de vista de planejamento, e 15 anos, do ponto de vista da entrada das usinas. É claro que, com esse contexto que nós estamos dizendo aqui, tá certo? Nós temos que fazer essa transição de uma expansão predominantemente hidrelétrica para uma termoelétrica a partir mais ou menos de meados ou do final, tá certo, dessa década 2020, 2030, que está muito próximo. Para planejamento e decisões estratégicas de expansão do sistema energético, hoje nós podemos dizer que um dos desafios do planejamento é planejar adequadamente esta transição de uma expansão hidrelétrica para uma expansão termoelétrica. Esse sistema aqui é um sistema completamente diferente daquela primeira fase. Vou dizer um fator que existe, que temos que enfrentar tecnicamente, com muita competência, que é o seguinte: veja, nós vamos provavelmente ter necessidade de usinas hidrelétricas reversíveis, que é um fato novo, tá certo? Essas usinas reversíveis, ela tem 2 papéis fundamentais. Primeiro, seria uma usina de ponta, porque esse sistema hidrelétrico aqui, ele não tem aquela característica da primeira fase. Não temos sobra de ponta no nosso sistema. Quando nós olhamos as nossas hidrelétricas, com aqueles 25 mil megawatts de usina na Amazônia, que quando chega de junho a novembro, pode gerar 2.000, 3.000, 1.000, portanto, desaparece 20 mil megawatts do sistema, porque não tem a fonte primária, a água. Quando nós olhamos as fontes intermitentes, a solar, a eólica, já aconteceu o ONS querer, na hora da demanda máxima do sul, não tinha vento nas eólicas da região sul brasileira. Pode acontecer a demanda acontecer num horário que eu não tenha sol. Então, de fato, ocorre no período da noite. Então, nas horas de demandas máximas. Então, esse sistema nosso é um sistema que vai precisar de usinas de ponta. Podemos colocar máquinas nas hidrelétricas que nós temos, mas provavelmente vamos precisar de usinas reversíveis para alocar a geração das hidrelétricas da Amazônia e a geração da térmica na curva de carga diária. E mais ainda, a reversível, no caso brasileiro, pode ser uma reversível sazonal.
uma reversível em que eu estoco água no reservatório superior, no período de cheia das bacias hidrográficas brasileiras, para usar no segundo semestre. Esse tipo de usina tem que ter uma queda elevada para que o reservatório superior não tenha uma dimensão muito grande e pode estar localizado em qualquer lugar do sistema interligado brasileiro. Então, são fatos novos que surgem nessa fase que nós temos que enfrentá-los e colocá-los tecnicamente de uma maneira organizada. Há uma certa reação a coisas novas no setor elétrico. Então, até hoje, nós não fizemos ainda estudos muito adequados, tá certo? Seja de planejar essa transição, seja de planejar, eventualmente, essas usinas reversíveis que vão preencher uma certa lacuna da falta de reservatórios e o problema de atendimento de ponta. Bom, prosseguindo aqui, isso aqui é uma informação só em relação ao plano decenal, que é interessante a gente mostrar como o Ministério está priorizando a hidroeletricidade nesses próximos 10 anos. Esse raciocínio aqui se completa até mais ou menos 2025, 2030, quer dizer, não há uma mudança substancial quando eu coloco mais alguns anos. Isso aqui é a expansão do nosso plano decenal 2023, tá certo? A expansão do sistema de energia, tá certo? E energia elétrica, as taxas de crescimento. Aqui, o que é que pode se comentar aqui? É que se nós colocássemos aqui um pouco mais de tempo, quer dizer, vamos supor, em vez de 10 anos, colocasse 15, 18 ou 20 anos, nós temos que dobrar o nosso sistema elétrico brasileiro e o sistema energético também. Então, em termos de ordem de grandeza, a gente pode pensar que o Brasil, o maior desafio do setor energético brasileiro é viabilizar a energia do amanhã. Porque um país que precisa dobrar o seu sistema energético em 20 anos tem um desafio muito grande. E esse desafio a gente pode entender quando a gente faz uma comparação com os países que estão em desenvolvimento com os países que estão já construídos no mundo, que são os países do primeiro mundo, os países europeus, tá certo? Os Estados Unidos e assim por diante. Essa transparência apresenta muitas informações, mas eu queria destacar só um aspecto que é o seguinte: aqui estão países que estão em desenvolvimento, com crescimentos acentuados, tá certo? O Brasil aqui China, Índia, Coreia do Sul, Rússia, Brasil, e aqui os países, a França, a Alemanha, Estados Unidos e Canadá, que são países do primeiro mundo, que já estão com a sua infraestrutura construída e crescem pouco por conta disso. Aparece aqui o consumo de energia do ano 2000 e o consumo do ano 2012 desses países. Ou seja, um horizonte de 12 anos. Esse período aí tem um pequeno inconveniente, que é o ano de 2008, tá certo? Em que tivemos a crise internacional. Mas são 12 anos. E aparece aqui as taxas de crescimento do consumo de energia nesses 12 anos. Taxa de crescimento anual dos diferentes países. E aqui aparece um número de anos que nós temos que dobrar esse sistema energético. Aí aqui é que a gente observa o desafio que tem um Brasil, que tem uma Índia, que tem uma China, quando se compara com o desafio que tem uma Alemanha, uma França, tá certo? Ou mesmo os Estados Unidos. A gente observa, tá certo, que a China, se mantiver essa taxa de crescimento, provavelmente não vai manter, tá certo? Teria que dobrar o seu sistema elétrico em 7 anos. É algo assim que, imagine um país que tem o maior consumo de energia no mundo hoje, porque a China já superou os Estados Unidos, tá certo? Superou os Estados Unidos no ano de 2012, e hoje está com consumo maior, tem que dobrar esse sistema em 7 anos, se mantiver essa taxa de crescimento. E aqui aparecem os números, tá certo? Da Índia, Coreia, Rússia, e o Brasil aqui para uma taxa de 3,5, 21 anos. Se a taxa for 4,5, que é uma hipótese que pode acontecer, no horizonte mais de médio prazo, isso representa alguma coisa como 16 anos. Então, o Brasil tem que dobrar em 20 anos. A Alemanha, a França tem que dobrar em 100 anos. Quase não cresce, tá certo? Já está com a sua infraestrutura montada, tá certo? 0,7% o crescimento. A Alemanha, mais de 100 anos. Os Estados Unidos, 174. Claro que esses países vão ter uma taxa de crescimento um pouco maior do que isso aqui. Mas isso mostra o grande desafio que nós temos de enfrentar nos próximos anos. Como é que o Brasil está enfrentando isso? Essa transparência mostra de uma maneira muito clara os próximos 10 anos,
o incremento de capacidade instalada, é do plano decenal isso aí, como é que o Brasil está priorizando as usinas que vão ser feitas nesses 10 anos. Aqui aparece algo logo que chama a atenção, que é o fato de 85% da expansão dos próximos 10 anos, o incremento de capacidade instalada, está baseado nessas 4 fontes em que o Brasil tem todas as razões para dar essa prioridade. Essas 4 fontes, elas são renováveis, elas são fontes competitivas, elas são fontes baixa emissora de gases de efeito estufa, elas são fontes com tecnologia nacional e seta solar, que nós estamos entrando agora, tá certo? E, do ponto de vista ambiental, elas se apresentam como as mais favoráveis, inclusive nos impactos nos locais onde elas estão colocadas. Então, essa prioridade tem toda a justificativa de ser dada 85%. E os 15% restante, tá certo? Está muito concentrado no gás natural, que é a grande parcela do gás natural, que é uma fonte muito interessante para desenvolver, se melhorar o sistema de transmissão, desde que exista o gás competitivo, e algumas fontes aqui complementares, tá certo? A nuclear, que é a Angra 3, mas aqui basicamente é o gás natural. E essas fontes aqui são as prioridades. Pode se perguntar como é que essa matriz vai se comportar assim. Veja, por que é que a gente diz aqui que a hidrelétrica tem 35%, a eólica 20%? Por quê? Porque o Ministério faz os leilões para a expansão do sistema, direcionando nesse sentido. Quando nós realizamos o leilão de Girau e Santo Antônio, o de Belo Monte, que entra em operação agora, Girau e Santo Antônio já em operação, complementando com novas máquinas. Fizemos o leilão de São Luís do Tapajós, que estamos com a intenção de fazer neste ano de 2014, veja, nós estamos direcionando para uma expansão em cima da hidroeletricidade. É a mesma coisa em relação à eólica e assim por diante. Então, essa matriz energética resulta das políticas que o Ministério de Minas e Energia usa e introduz nos leilões através de diretrizes. Então, o caminho vai nesta direção. Bom, aqui estão as usinas da Amazônia, apenas como uma informação adicional, os 3 grandes centros de geração de energia hidrelétrica no Brasil. Com isso, a gente acaba as grandes hidrelétricas, praticamente, tá certo? A Bacia do Madeira, com Girau e Santo Antônio já em operação, o Xingu entrando em operação no próximo ano, e o Complexo Tapajós, onde tem 7 usinas, tá certo? Que são, e 5 delas prioritárias, que dão algo como 28 mil. As 2 usinas prioritárias que nós vamos licitar é São Luís do Tapajós e Jatobá, que deve dar algo como 10 mil megawatts. Todas essas usinas a fio d'água, não tem reservatório a montante. E caso haja interesse nos debates, a gente pode explorar um pouco essa questão, por que isso está acontecendo, e cada bacia dessa tem uma razão, tá certo? Nós estamos fazendo aqui no Alto Tapajós, no Telespires, tem uma pequena usina aqui, Sinop, que tem um pequeno reservatório, mas longe de ser de regularização, quer dizer, não tem locais físicos, mas a gente pode voltar a esse tema. Todas elas são usinas a fio d'água. Bom, aqui aparece a matriz elétrica brasileira, eu também não vou entrar em detalhes, eu chamaria só atenção, e que dá para se entender as prioridades que o Brasil está dando, seriam as taxas de crescimento das diferentes fontes energéticas para a produção de energia elétrica no Brasil nesses 10 anos. Então, por exemplo, a hidroeletricidade cresce 4,7%, o gás natural 0,9%, porque não temos oferta de gás. Quando eu chamo não ter oferta, não tem quantidade e preço. Porque se tivesse uma quantidade e preço, nós teríamos uma expansão maior de gás natural. 6,5% a biomassa, bagaço de cana, associada à indústria de álcool e açúcar, tá certo? Nuclear, 6%, influenciado por Angra 3, que é uma usina importante. Derivados de petróleo, uma redução brusca, que o Brasil não está priorizando, tá certo? E também o gás natural, o gás industrial, carvão mineral pouco, eólica e assim por diante. Então, essa transparência mostra como a matriz de energia elétrica evolui e nós nos situamos a hidroeletricidade como uma fonte importante que representa 35%, 40% da expansão nos próximos 10 anos. Bom, o programa... Bom, aí a partir do esgotamento do potencial hidrelétrico, eu acho que houve hoje tem uma vocação pré-eólica,
São Paulo, uma vocação para a biomassa, a região norte para as hidrelétricas, o sul tem um pouco de eólica, vai ter alguma coisa de carvão, e assim, a nuclear em Angra 3, que é a usina que está em construção, e assim por diante. Então, com esse esgotamento do potencial, o Brasil vai ter que substituir a hidrelétrica por outra fonte. Okay. Essa outra fonte, veja bem, não vamos cair em ilusões, achando que nós vamos conseguir atender o mercado de energia elétrica de um país da dimensão do Brasil, que precisa de 6 a 8 mil megawatts por ano, com eólica, com solar, com eficiência energética ou com motorização das usinas hidrelétricas, que nós temos lugar onde colocar novas máquinas. Tudo isto será feito, e feito com intensidade, dentro dos critérios técnicos e econômicos. Mas isso não será suficiente para atender as necessidades de crescimento do mercado de energia elétrica do Brasil no horizonte de 15, 20, 30 anos. Nós vamos ter que ter outra fonte. E estas fontes têm que ser as fontes que estão assinaladas aqui, como um programa térmico, com operação de base. Essa é uma característica que muda um pouco o que nós fizemos nos anos recentes. Não há mais espaço no Brasil para fazer térmicas de complementação, que são as térmicas a derivado de petróleo, que elas operam somente nas hidrologias desfavoráveis. O Brasil já utilizou praticamente toda a energia dita secundária das nossas hidrelétricas. Então, não podemos mais planejar usinas que tenham custo de combustível elevado. Temos que planejar as usinas que têm custo de combustível baixo, e esse custo de combustível baixo dessas usinas leva a uma operação de base, que é o que o sistema brasileiro vai precisar nesse horizonte de esgotamento do potencial hidrelétrico. E essas fontes é o gás natural, nuclear e carvão. Uma observação importante aqui é o seguinte: essas fontes, elas não são excludentes, elas não competem entre elas, elas se complementam. E as características delas, em termos de vantagens e desvantagens, são muito distintas. Por exemplo, o gás natural, existem outros usos mais nobres para gerar energia, do que gerar energia elétrica. Um país que tem as opções que o Brasil tem, não deve estar priorizando exageradamente o gás natural, que eles têm uso muito mais nobre, como matéria-prima, como em cogeração na indústria, calor de processo e assim por diante. Isso vai depender um pouco da oferta e preço que nós vamos ter, até em função da evolução do mercado de gás no mercado internacional e a exploração de gás no pré-sal e gás em terra que o Brasil vai desenvolver. A nuclear vai depender um pouco de aceitação pública, questão dos resíduos, tá certo? Segurança e outros, tecnologia, mas um cenário como o ministro de Minas e Energia tem se manifestado, como umas 12 unidades adicionais, além de Angra 1, 2 e 3, até 2050, é algo razoável que o Brasil pode ter quando a gente vê os mercados e as demandas que nós vamos ter no horizonte de longo prazo. O carvão mineral, ele vai ter um papel importante na região sul, tá certo? E o desenvolvimento dele, em termos quantitativos, vai ser função da evolução da queima limpa, questão de tecnologia, até de captura de carbono, coisas desse tipo. O Brasil certamente vai ter um pequeno programa a carvão mineral no sul, porque a região sul precisa de geração de base. É a região brasileira hoje que tem a maior dependência do sistema interligado, porque as usinas hidrelétricas do sul, quando nós temos as vazões desfavoráveis no Iguaçu e no Uruguai, nós temos uma necessidade grande de transferir energia do sudeste para o sul, fazendo com que o sul fique muito dependente do sistema de transmissão e energia do sistema interligado. Então, é uma das regiões em que tem a opção de ter geração de base. É claro que essas fontes aqui, elas serão complementadas pela eólica, pela biomassa, pela solar fotovoltaica, resíduos sólidos e lixo urbano, que vai ter um papel complementar importante, e o Brasil provavelmente é o país onde tem as condições mais favoráveis para aproveitamento da eólica e da solar, tá certo? São usinas muito baratas em termos de produção de energia elétrica, porque os nossos ventos são favoráveis e a nossa incidência solar é muito favorável. E vamos ter programas de eficiência energética com avanço tecnológico, até em função do custo da energia que vai subir no Brasil nesse período. Como o meu tempo se esgotou, o último item que eu ia falar sobre a questão da segurança energética, eu
deixaria eventualmente para os debates, tá certo? Mas, e também ia falar sobre a operação das usinas, mas que é algo que mais ou menos se conhece. Nós vamos ter uma mudança quando chegarmos nessa terceira fase, que é a fase, tá certo, do esgotamento do potencial hidrelétrico. O Brasil vai ter que mudar a operação do seu sistema de geração. As nossas hidrelétricas passam a ter mais uma operação de ponta. Toda a energia existente vai ser utilizada, porque temos capacidade, por ter demanda e ter reservatórios que permitem essa estocagem. As usinas térmicas vão operar de base e as usinas de complementação intermitentes vão ter um papel de despachar toda a geração que a fonte primária está proporcionando. Bom, então, para resumir o assunto, eu diria que o Brasil, nesse momento, tem um desafio no seu planejamento muito importante, a fixação de uma política de aproveitamento da nossa hidroeletricidade. Quer dizer, nós temos que planejar de imediato essa transição de uma expansão predominantemente hidrelétrica para uma expansão predominantemente térmica, que acontecerá a partir de meados da próxima década, portanto, estamos muito próximos disso. Isso traz fatos novos no nosso sistema, que vai demandar não só novas atitudes, novos procedimentos na área de planejamento, como principalmente na área de operação. Então, eu não trouxe aqui os números mostrando quais são as demandas, quais são as participação de hidrelétrica, de térmica, que eu acho que não é relevante nesse momento. Eu queria trazer essa ideia de que o esgotamento do potencial hidrelétrico brasileiro é algo que está no horizonte aí previsível, com certa segurança, e finalmente dizer que aquela parcela do potencial hidrelétrico que o Brasil não está considerando, nós temos que revisitar esta questão. Alguns fatos podem parecer estranhos, mas podemos pensar em, por exemplo, desenvolver algumas usinas hidrelétricas em terras indígenas com a participação dos próprios índios. Já existe experiência internacional no Canadá sobre isso. Nós temos que olhar o recurso hidrelétrico dentro de uma visão de uso múltiplo do recurso. O Brasil está tomando algumas atitudes que não está fazendo um aproveitamento completo dos seus recursos hídricos. Por exemplo, o rio Tapajós, que é um dos rios que deveria ser navegável no Brasil, vai ser parcialmente navegável, porque não estamos fazendo as hidrelétricas, porque tem um trecho de terras indígenas que não podemos fazer usinas. Então, o rio continuará com seu regime natural. Veja bem, um rio navegável é algo que tem um benefício muito grande. Quando não se tem reservatório no Tapajós, toda a bacia do Tapajós, os brasileiros que forem morar nas margens do rio, no horizonte próximo, futuro, vão conviver com inundação todos os anos, porque o rio terá as inundações todos os anos. Então, esta visão de um aproveitamento do recurso hídrico no sentido amplo, para trazer benefícios para a sociedade, onde se inclui a hidroeletricidade, nós temos que investir muito nesse assunto e mudar alguns procedimentos que o Brasil tem tido em relação ao aproveitamento da hidroeletricidade no país. Meu tempo chegou ao final, eu acho que eu passei um pouquinho, peço desculpa, mas eu queria trazer essas reflexões que espero que possa no debate ser aprofundado algum dos itens que eu coloquei aqui. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Altino, pelas suas considerações. Um momentinho, pode ficar ainda com o microfone, porque nós vamos ter um momentinho de perguntas e respostas. O Alexandre já está aqui a posto, já tem algumas questões, e teve algumas pessoas que me procuraram também que ainda querem fazer. Tem mais aqui, as meninas já vão retirar, só um momentinho. Alexandre. Parabéns, Altino, obrigado pela sua apresentação. Iniciando rapidamente as perguntas, que nós estamos bem no tempo. A primeira pergunta, parabéns pela sua apresentação. O senhor acha que haverá a mobilização governamental necessária para viabilizar a participação privada em geração nuclear? Atualmente, a Constituição não permite isso. Veja, o Brasil inovou no que diz respeito à construção das grandes hidrelétricas que nós temos no nosso país e também no sistema de transmissão. Inovou de que maneira? Veja, a experiência internacional para a construção de grandes hidrelétricas, todas foram feitas pelo setor estatal, público. Não existe empresas privadas capazes de construir uma Itaipu ou uma Três Gargantas.
Mesmo nos Estados Unidos, as grandes hidrelétricas foram feitas pelo setor público e continuam público e ninguém fala em privatizar. As usinas do Vale do Tennessee. Veja, construir uma grande usina hidrelétrica no Brasil pelo setor estatal, as dificuldades são muito grandes. Nós temos 866, todos aqui conhecem as dificuldades que é isso. Então, o Brasil conseguiu gerar as chamadas SPEs, que é a participação pública-privada, onde o privado entra com a sua especialidade, controlando a empresa, e o Estado entra na sua especialidade de meio ambiente, ambos investindo, e o sucesso desse modelo tem sido muito bom, tanto para a construção das hidrelétricas, como linhas de transmissão e usinas em geral. Essa experiência é desejável que a gente aplique no setor estatal, no setor nuclear, desculpe. É claro que no setor nuclear tem uma área de grande sensibilidade que faz parte de uma estratégia de governo, que é a questão do enriquecimento do urânio, toda a tecnologia relacionada com isso. Mas a construção da usina, no que diz respeito à sua parte convencional, veja bem, nós não vemos no Ministério, inclusive tem havido várias manifestações nesse sentido, que a participação privada é desejável que venha participar nisso aí. É claro que temos que mudar a Constituição e esse é algo que vamos fazer no futuro próximo para permitir que o setor privado invista na geração nuclear, como acontece em outros lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Eu queria passar a palavra para o senhor Richard Taylor para fazer uma pergunta. Thank you much. I'd like to ask the question in English, if that's okay. My name is Richard Taylor. I'm from the International Hydropower Association, and congratulations to the organisers. Many of the topics that you have addressed from a Brazilian perspective, we would like to bring a discussion in a reception that follows the meeting at the end of today at 5:30 in the room opposite, where we bring the international context to this challenge of imagining the energy challenges of tomorrow with the systems that we have today. I believe that Brazil has a considerable advantage with having hydropower as its backbone for the system today. But how do we incentivize projects, including hydroelectric projects, that will be built to accommodate a very different energy mix of tomorrow? How do we incentivize flexibility and storage in the design of the projects that we are building today so that they'll be ready to accommodate the challenges of tomorrow? Thank you very much. O sistema, a matriz energética, a matriz elétrica brasileira, ela é uma matriz que está se tornando diversificada. Ou seja, tem a participação predominante da hidrelétrica e as demais fontes. E elas, de alguma maneira, elas têm uma complementariedade. Quer dizer, não há uma incompatibilidade entre as fontes intermitentes, solar e eólica, e a hidroeletricidade. Existe, inclusive, uma diversidade entre elas. No período em que nós temos vazões baixas nos nossos rios, são os momentos que nós temos mais vento e mais solar. Nos momentos que nós temos mais água nos nossos rios, nós temos menos vento e menos solar, função de chuvas e coisas desse tipo. A operação das usinas térmicas é uma operação que não tem, de base, não é algo que complica o nosso sistema, porque o sistema brasileiro, com os nossos reservatórios, que tem uma capacidade enorme de armazenar energia na forma de água, permite, sem dificuldade, operar essas usinas térmicas na base, como nós estamos fazendo neste momento. Neste momento, desligamos algumas térmicas derivadas de petróleo, mas o Brasil passou 2 anos e pouco operando todas as usinas térmicas na base, com as nossas hidrelétricas, também gerando a energia disponível nela, e as usinas intermitentes também. Então, nós não vemos uma incompatibilidade de continuarmos com uma política de diversificar a matriz de energia elétrica brasileira. Bom, os incentivos que nós damos para que essas usinas entrem em operação são incentivos relacionados com a organização dos nossos leilões. Os nossos leilões para as usinas, seja hidráulica, seja térmica, eólica, assim por diante, são leilões que transformam o projeto em project financing. Ou seja, quem ganha o leilão,
que apresenta a melhor proposta do ponto de vista de custo da energia que ele vai fornecer, ele sai do leilão com um contrato de suprimento de longo prazo, durante, por exemplo, se for hidrelétrica, 30 anos, se for uma térmica, 20, 25 anos, eólica, 20 anos, com garantia de recebimento desses recursos. E esse contrato é com todas as distribuidoras de energia elétrica do Brasil, e com receita garantida. O investidor na usina não precisa procurar quem compre a sua energia, isso para o mercado regulado. Sendo um project financing, as instituições financeiras abrem as portas para o financiamento, em particular o BNDES. Então, um empreendimento no Brasil de uma grande hidrelétrica, como foi Belo Monte, o financiamento pode chegar a 70%. Agora até diminuiu essa parcela, mas chegou a 70% do custo total do empreendimento. E os 30% restantes do investimento, que é de alta capitalização, empreendimento hidrelétrico, cerca de metade é do investidor privado e a outra metade da empresa de economia mista, no caso o sistema Eletrobras. Então, o investidor privado entra com 16% do investimento total. Um projeto, do ponto de vista econômico-financeiro, totalmente viabilizado. E ele é dono do negócio. Então, a resposta que nós estamos tendo dos nossos leilões é extremamente favorável, porque existe um nicho de investidores desejosos de ter esse tipo de investimento. São fundos de pensões que aplicam a longo prazo e que têm uma taxa interna de retorno que dá um dividendo, digamos, muito favorável, remunerando o equity de uma forma satisfatória. Muito melhor do que se fosse letra do Tesouro Americano, por exemplo. Então, este incentivo que nós estamos fazendo nos últimos anos, tem respondido a esse desafio de expandir o sistema. No ano de 2014, entraram em operação 7.500 megawatts no Brasil. Neste ano, 2015, vão entrar um pouco mais de 6.000 megawatts de geração. E no ano de 2016, vão entrar 10.500 megawatts, boa parte em Belo Monte, que está no final de construção. Então, nós estamos expandindo o sistema. E esses investimentos estão sendo feitos com grande participação privada e das empresas de economia mista. Não existe recurso orçamentário da União para essa expansão. Então, o mercado está respondendo satisfatoriamente a esse estímulo, a essas regras da realização dos leilões no Brasil. E esses investimentos são investimentos privados, nacionais e internacionais. Em plena crise de 2008, internacional, nós licitamos o sistema de transmissão do Madeira, 2.400 quilômetros, e havia um sentimento que podia dar deserto e não deu. Teve investimentos, claro, do Grupo Eletrobras e investimentos privados também. Bom, nós estamos caminhando para o final do nosso painel. Eu só queria fazer mais uma pergunta, e as outras perguntas que nós já recebemos, eu só pediria, Altino, que a resposta fosse bem breve, em virtude do encerramento, e as outras perguntas nós utilizaremos para iniciar o debate. Como são perguntas relacionadas a como o Brasil enfrentará uma série de desafios, elas podem ser perfeitamente respondidas pelos nossos debatedores. Mas tem algumas perguntas, eu vou reuni-las, que dizem respeito ao que a medida provisória de ontem, bem rapidamente, como a transição discutida afeta a expectativa de risco hidrológico dos geradores, ou seja, vai sair de um modelo para outro, como isso afeta o risco hidrológico dos geradores e como o senhor vê a transferência desse risco aos compradores, como provocado pela MP 688 de ontem. Veja, a medida provisória foi encaminhada, quer dizer, nós tínhamos um problema é um problema em que o risco do gerador, quando ocorria a hidrologia desfavorável, criava um impacto de caixa extremamente desfavorável. Isso não existia com as distribuidoras, porque a distribuidora, quando ela entra numa situação de desfavorável, passa para o consumidor, havia essa regra, então foi possível ter os empréstimos, o gerador não tinha essa regra, o risco hidrológico era o risco do investidor naquela fonte primária. A medida provisória
corrigiu isso aí, fazendo com que uma nova regra seja estabelecida em que esse risco não fica alocado só no gerador, fica alocado no gerador e nos consumidores. É claro que dentro desse contexto o risco do gerador diminui. Antes ele tinha um risco total e esse risco passa a ser, digamos, distribuído com os consumidores. A medida provisória ela foi discutida com o mercado, com os agentes. Tá certo? Ontem, o ministro de Minas e Energia deu uma entrevista coletiva prestando todos os esclarecimentos. Eu me sinto até sem muitas condições de repetir aqui o que o ministro já deu os esclarecimentos oficiais em relação a isso, mas o nosso entendimento é que com esta medida provisória, ela vem ao encontro das preocupações do mercado no que diz respeito à gravidade que nós estamos tendo com o GSF, tendo todo alocado na responsabilidade dos geradores e eles sem terem como repassar esses custos. Entendemos que essa medida, de alguma maneira, resolve o problema existente e isso vai ser regulamentado logo em seguida, tá certo? É uma medida provisória que vai ser convertida em lei e o mercado vai ter a oportunidade de participar e ainda opinar em algum aprimoramento que o Congresso Nacional poderá fazer. Muito obrigado, Altino, mais uma vez. Alexandre. Obrigado, Altino. Muito obrigado.